Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. Na videoaula anterior a gente comentou sobre as principais novidades do Excel 2016. Falamos rapidamente das novidades, dos novos suplementos nativos, o Power Map e o Power Query. Falamos dos 6 tipos de gráficos novos. Falamos do novo método de preenchimento Flash Fill e nessa videoaula de hoje a gente vai entrar especificamente em cada gráfico dos 6 gráficos novos. Vamos fazer alguns exercícios para ver esses gráficos novos, ver suas funcionalidades, fazer análise a partir deles e também vamos falar rapidamente do novo recurso de Flash Fill, de preenchimento relâmpago. Ok, pessoal? Então vamos à videoaula, vamos ao exercício do Excel 2016, ok, pessoal? Então esse exercício, se vocês quiserem baixar essa pasta de trabalho para fazer em casa, vocês podem baixar, o link já está disponível lá no nosso canal do YouTube, mas lembrem-se que esses gráficos só funcionarão no Excel 2016, ok? Se você tentar fazer esse exercício no Excel 2013 ou no 2010 ou no 7 ou anterior, você não vai conseguir fazer. Legal? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver aqui vai ser o novo tipo de preenchimento conhecido como Flash Fill ou preenchimento relâmpago. Então, reparem aqui como é que isso funciona. Nós temos um nome do meio da pessoa, um sobrenome. Então, teoricamente, o nome da pessoa é composto pelo nome do meio e sobrenome. Temos aqui também um campo chamado idade. Então, pessoal, se eu inserir uma nova coluna aqui nessa matriz de dados para conseguir preencher o nome todo de cada pessoa, a gente só precisa fazer isso uma vez. Na segunda vez, o Excel vai fazer isso para a gente automaticamente. Então, olha só que bacana. Vou inserir uma coluna nova, vou clicar aqui na coluna E, botão direito, inserir. E aqui vai ser nome completo, o nome do campo, nome completo. Faltou um rosinho aqui, né? Então, nome completo, tá aí. Então, vamos lá. Vou começar a preencher, então, somente aqui na primeira linha, o nome completo. Fernando Aguiar Silva. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá. Fernando Aguiar Silva. E agora eu vou começar a preencher o Viviane. Olha só, pessoal, que legal. Só apertei o V, ele já me trouxe, ó, todos os nomes preenchidos da segunda linha para baixo. Basta agora eu dar um Tab, ele vai assumir os nomes e aí estão, ó, preenchimento rapidíssimo, né? Sem a gente ter que fazer fórmula, sem nada. Bastando apenas preencher o primeiro nome, o Excel entendeu que a gente queria unificar, na verdade, fazer uma mescla dessas 3 colunas, dessas 3 células. E aí, quando a gente começou a preencher o próximo nome logo abaixo, o Excel já entendeu e preencheu para todo mundo a nossa matriz de dados. Então, esse é um novo método de preenchimento chamado Flash Fill. Ok, pessoal? Vamos passar agora para os gráficos, pessoal. Vamos falar um pouco de gráficos. Então, o primeiro que a gente vai abordar, o primeiro novo gráfico do Excel 2016 é o gráfico de histograma. Bom, para quem não sabe o que é um histograma, ele na verdade é uma distribuição de frequências, ele é um gráfico estatístico, pessoal. Então, ele também é conhecido como diagrama de frequências. Nada mais é do que a representação gráfica através de colunas, ok, pessoal? De um conjunto de dados que foi previamente tabulado e dividido em classes uniformes. Então a gente conseguia fazer esse tipo de gráfico no Excel 2013, no Excel 2010, mas para isso a gente tinha que fazer 3 etapas, que eram elas: primeiro, organizar todos esses dados em ordem crescente. Depois a gente tinha que definir os intervalos e o número de classes relativo aos dados. E aí sim a gente construiria o gráfico.
Então, se a gente tivesse no Excel 2013, a gente teria que pegar isso aqui, vir aqui na guia dados, ordenar de A a Z, depois distribuir as classes, para depois sim montar um gráfico de coluna. Inserir um simples gráfico de coluna, ok? Como a gente está aqui no novo Excel, no Excel 2016, repara que a gente nem precisa ordenar os dados, não precisa nada. A única coisa que a gente precisa é selecionar qualquer intervalo da sua matriz de dados, aqui no caso é uma tabela, e vir aqui ó, nos gráficos estatísticos, aqui ó, na guia inserir, no grupo de comando gráficos. Então aí está, pessoal, o gráfico de histograma está criado, viu que de maneira bem simples e bem rápida. Nós criamos aí nosso gráfico de histograma. Reparem, pessoal, que se eu chegar aqui ó, na minha tabela e mudar a classificação de A e Z da equipe, não vai acontecer nada com o histograma. Ó. Mesma coisa para pontuação. Se eu chegar aqui e mudar as pontuações de A a Z, ó, ou seja, não importa a ordem da minha tabela, da minha matriz de dados, o Excel consegue criar as classes ó, de 0 a 4,8, de acordo com a pontuação, né? De 4,8 a 9,6 e assim vai, e ele vai criando essas classes e vendo qual é a frequência de ocorrência de cada classe dessa, de cada pontuação dentro de cada classe. Então ele faz essa análise, cria as classes automaticamente para a gente e conta quantos valores existem entre o limite inferior e o limite superior das classes. Então ficou muito fácil fazer um gráfico de histograma dentro do novo Excel 2016. Aqui também, pessoal, ó, na mesma guia inserir aqui nos gráficos de estatística, se você clicar aqui ao lado, ó, ele cria um gráfico de Pareto, pessoal, é o famoso 20/80, né? Para quem aí já estudou um pouquinho de administração, economia, finanças, já ouviu falar aí do gráfico de Pareto. Então, ó, reparem que ele já faz também o gráfico de Pareto automaticamente. Então, reparem que tanto o histograma quanto o Pareto, nós temos aqui fácil a criação desses dois tipos de gráfico. Vamos conhecer o famoso gráfico de caixa, também conhecido como gráfico box plot. Esse gráfico é muito utilizado nesses softwares de análise de BI de segunda geração, como o Tableau, o próprio Spotify também. E a gente também conseguia fazer isso no Excel, mas tinha um trabalhinho considerável para conseguir êxito nessa empreitada. Agora não, agora ficou mais fácil. Para a gente entender como funciona o gráfico de caixa, né, ou o box plot, a gente tem que entender o que é um quartil e o que é uma estimativa de Whisker, mais conhecida também como fio de bigode. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó, tem uma pequena amostra aqui, ok? De determinados pontos de uma equipe, que vai de -2 a 6. Então, com base nessa amostra, eu tenho que encontrar o menor valor, que é o fio de bigode menor, ou a estimativa do Whisker menor. Tem que encontrar o maior valor e depois encontrar o que está entre esses dois valores. Então, o quartil 1 são os 25% primeiros valores que estão entre o menor e o quartil 1. Então, 25% dessa pontuação vai estar entre o menor valor e o primeiro quartil. Os próximos 25%, né, o quartil 2, mais conhecido como mediana, estarão entre o quartil 1 e o quartil 2. E 75% da minha amostra vai estar até o quartil 3. Ok? Do quartil 3 para cima, até o maior valor, se completa a amostra inteira. Então, como é que a gente encontra esses valores? Como é que a gente encontrava antigamente aqui no Excel? Usando a função quartil_inc, que é essa aqui. Ele me pede a matriz de dados está aqui, e depois ele me dá 5 opções. O menor valor, que é a opção 0, primeiro quartil, 25% da minha amostra, os primeiros 25% da minha amostra, depois o segundo, que é a mediana, o terceiro, que é o 75%,
e o 4 que é o maior valor. Então vamos preencher aqui para a gente ver como é que ficaria se a gente fizesse na mão. Então, ó, 0, ele me trouxe o menor valor, que é menos 2, realmente é menos 2. Depois o primeiro quartil, matriz é a mesma, ponto e vírgula, agora eu quero o primeiro quartil, então opção 1. Tá aí o primeiro quartil, novamente, mesma forma, só que a INC, matriz é a mesma, só que agora eu quero o valor médio, o segundo quartil ou a mediana, também conhecida como mediana. Agora eu quero o terceiro quartil, quartil INC da minha matriz, ponto e vírgula, eu quero o terceiro quartil agora, então opção 3. E por fim o maior valor, igual a quartil da minha matriz, ponto e vírgula, 4, maior valor. Então reparem, pessoal, ó, ele falou que o maior valor da minha matriz é o número 6, tá certo? O menor valor é o menos 2, tá certo? E o primeiro quartil e o terceiro quartil dividem daqui, ó, entre 1 e o 2 e entre o 4 e o 5, é onde estão a maior parte da minha amostra, 50% da minha amostra. Ok? Então vamos montar agora o gráfico de caixa ou Blocksploit. Clica aqui no nossa matriz de dados, guia inserir. Vemos aqui, ó, gráfico de caixa, caixa estreita, Blocksploit. Tá aqui. Então olha só, pessoal, o que aconteceu aqui. Ele está me dizendo o seguinte, ó, que os primeiros 25% da minha amostra estão entre o menos 2 e o 1, que ele achou aqui o primeiro quartil. Depois, os próximos 25% da minha amostra estão entre o 1 e o 3, é o segundo quartil ou a mediana. Ok? Os outros 25%, que são o terceiro quartil, então até aqui a gente já tem 75% da amostra, estão entre o 3 e o 5. E está dizendo que nessa caixa azul aqui, pessoal, é onde se concentram 50% da minha amostra de dados. Porque os outros 25 estão entre o menor valor e o primeiro quartil, e o maior valor e o quarto quartil, né? O final da amostra, o maior valor, e o terceiro quartil, na verdade. E esse 2,71 é a média dos meus pontos, ok? Então vamos trazer isso para um caso mais legal, para um caso real. Então repare aqui no próximo exemplo, que eu tenho uma tabela com a data da venda, com a região, cidade, loja, nome do produto, categoria e o valor da venda. Eu quero fazer um boxplot para saber, conforme a categoria dos produtos, como é que é o comportamento de venda. Ok? Então vamos lá, que legal, ó. Clica aqui, botão inserir, guia inserir, gráfico de caixa ou boxplot. Está criado aqui, vamos agora fazer a análise desses dados, pessoal. Olha que bacana, ó. O que ele está dizendo para a gente aqui? Por exemplo, na área de informática, no grupo de informática, meus primeiros 25% de dados estão entre os R$ 127, que foi a menor venda que a gente teve, e R$ 310, que é o primeiro quartil. Então, os 25%, os primeiros 25% valores de venda estão aqui, nesse intervalo aqui. Depois do primeiro quartil até o segundo, até a mediana, né, estão entre R$ 310 e R$ 628, estão nossos próximos 25% valor de venda. Então, aqui já temos 50% de venda. Do nosso segundo quartil ao terceiro quartil, até o topo aqui, ó, 1.447,50, estão 75% das nossas vendas. Ok? E do terceiro quartil até a maior venda, estão os outros 25% para completar 100% das nossas vendas. O que ele está dizendo aqui para a gente é que a média de vendas ficou em 1.342,85. Poxa, Garcia, mas esses pontos aí em cima? Esses pontos, pessoal, são chamados de outliers. São pontos que se encontram muito destoantes da maioria dos nossos valores de venda. São vendas muito altas,
que destoaram da maioria de nossas vendas. Então eles são chamados de outliers. Na maioria das vezes, para as amostras estatísticas, a gente descarta esses valores. Ok? Então, ó, fazendo a mesma análise, vamos supor aqui, ó, na área de telefonia ou na área de cine e foto, ó, os primeiros 25% das nossas vendas, primeiro quartil, começou aqui em 1547. Então, esses primeiros 25% estão fora da nossa maior incidência de vendas. Depois do primeiro quartil até o segundo, 3.100. E do segundo até o terceiro quartil, 6.392. Então, o que a gente tem? Que nesse box azul aqui, nós temos 50% das nossas vendas. As 50% principais vendas. Os outros 25% estão entre o primeiro quartil e o menor valor, e entre o terceiro quartil e o maior valor. Então esse, pessoal, é o gráfico de caixa, ou também conhecido como box plot. Nos permite fazer uma série de análises para chegar numa conclusão bacana em relação, aqui no caso, às nossas vendas por categoria de produtos. Ok? Vamos passar então para o próximo gráfico. O que esse gráfico faz? Ele é um gráfico de hierarquia. Ele te mostra hierarquicamente como está a divisão dos seus dados. Então olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma diretoria fictícia, tenho uma gerência executiva que está ligada à diretoria, tenho os funcionários e os bônus de meta de cada funcionário, de cada gerência, de cada diretoria. Legal? Então vamos clicar aqui no nosso intervalo, vamos vir aqui no grupo de comandos gráficos dentro da guia inserir e vamos escolher nossos gráficos hierárquicos, que são esses aqui, ó. Tree Map. Olha que bacana, pessoal. Ele pegou todo mundo que era da diretoria de serviços, amarelinha, colocou aqui, ó, no mesmo local. Se nós viermos aqui no mais, rótulos de dados, clicar aqui na setinha e vierem mais opções de rótulos, nós podemos vir aqui, ó, na opções de rótulo, colocar o valor, para a gente se localizar. Então olha o que ele está falando aqui, pessoal, para a gente, ó. Ele dividiu a nossa matriz de dados aqui em hierarquias, na verdade aqui na diretoria de serviços financeiros, exploração e abastecimento, e trouxe conforme o valor de bônus de cada um, o tamanho do quadrado diferente, uns menores, uns maiores. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é diretamente afetado pelos filtros que você faz na sua matriz de dados. Então aqui, ó, vou fazer o filtro por bônus. Vou botar aqui, ó, de A, do menor para o maior. Repara, pessoal, ó, que ele já fez uma nova reordenação, só que agora por bônus. Se eu fizer uma reorganização por gerência executiva, ó, repara que ele refaz a ordenação dos dados, trazendo agora por gerência executiva as ordens da hierarquia. Se eu botar por diretoria, ó, ele volta ao que era no primeiro. Eu posso fazer também mais de um filtro. Posso vir aqui na guia dados, classificar por diretoria e botar mais um nível, classificar por bônus. Ok. Repare que ele reordena a nossa amostra, colocando os quadradinhos conforme o valor. Então, dentro da diretoria de serviço, quem mais recebeu bônus foi a Beatriz, está com um quadradinho maior. Depois foi a Silva, está com um quadradinho um pouquinho menor que o da Beatriz. Depois a Viviane, 82, o Garcia Martins, 81, o Carlos, o Oswaldo, 122, é maior que o da Beatriz. E assim vai sucessivamente. Legal, pessoal? Então esse é o gráfico de Tree Map, é um gráfico de hierarquia. Mas nós temos um outro gráfico de hierarquia, que é o gráfico de explosão solar. O que ele faz? Ele faz camadas para você. Ele vai dividindo as camadas conforme os seus dados estão organizados. Então aqui nós temos novamente uma diretoria, uma gerência executiva ligada a essa diretoria e um investimento de 2015, 16. Investimento previsto para 2016. Se a gente vier aqui novamente na guia inserir gráficos de hierarquia e escolher explosão solar, olha o que ele cria para a gente, pessoal. Olha que legal.
Repare o que ele fez, ó. Ele pegou a diretoria de exploração, que é composta de Sul, ES, Rio, AM, BC, e trouxe aqui suas fatias, ó. 38 mil para Sul, 35, 32, conforme o tamanho do valor do investimento, ele redimensionou o tamanho da fatia. Mesma coisa para serviço, recursos humanos, compartilhado e responsabilidade social. Está aqui, ó, as 3 primeiras. Financeira, só tem 2, ó, contabilidade tributária e contabilidade tributária. Então esse é o gráfico aí de explosão solar. Você pode também vir aqui na guia Design e selecionar novos modelos. Ele faz, ó, novas opções de cores, de formatos. Aqui também em alterar cores você pode mudar o espectro de cores, ó, monocromático, tá vendo? Ou o pessoal gosta do Olodum aí colorido. Legal? E por fim, o último gráfico novo do novo Office 2016, do Excel 2016, é o gráfico de previsão, pessoal. Olha que legal esse gráfico aqui. Então eu tenho aqui uma matriz de dados, tá vendo? Ó, com vendas de produto, por categoria, preço, quantidade vendida, valor da venda. E tenho aqui a data da venda, que é com o período diário. Esse gráfico de previsão só funciona se a sua data de venda tiver um período ou diário, ou de 2 em 2 dias, ou semanal. Você não pode ter uma data hoje, uma daqui a 3 dias, uma daqui a 5 dias. A data tem que ser constante, o intervalo de atualização dela, para você poder usar esse tipo de gráfico. Ok? Então clica aqui na nossa matriz de dados, nossa tabela. Em vez de ir na guia inserir, nós vamos na guia dados. Dentro da guia dados existe aqui, ó, planilha de previsão. Clica nela e repara, pessoal, que ele já criou para a gente, ó, uma planilha de previsão com os dados em azul, que são os dados que a gente tem, que vai até setembro de 2015, e de setembro para frente ele fez uma previsão baseado no histórico que ele tem. Então, ó, aqui a gente determina quando vai terminar a previsão. A gente pode botar, ó, um mês para frente, pode botar 2 meses, pode botar no ano que vem. Ó. Posso botar aqui dia 1º de fevereiro, para que ele aumenta a previsão para a gente. Ainda tem mais opções aqui, pessoal. Ó. Posso aumentar ou diminuir meu intervalo de confiança, posso modificar o início da previsão, posso deixar que ele identifique automaticamente a sazonalidade ou que eu defina manualmente. Posso incluir as estatísticas de previsão. Ele vai criar uma outra tabela com as estatísticas. Ok? Aqui é o intervalo. Os pontos ausentes eu posso escolher por interpolação ou zeros. Então aí, quando eu der o criar, ele gerou para a gente o nosso novo gráfico de previsão, baseado naqueles itens que nós preenchemos lá, trazendo no azul o que a gente já tem e no laranja a nova previsão baseada nos nossos dados históricos. Repare que aqui atrás do gráfico ele criou uma tabela com os valores de previsão, os valores que nós tínhamos, que vinha até aqui, ó, 30/9, e daqui para baixo ele gerou uma fórmula para fazer a previsão e plotar isso no gráfico para a gente, deixando aqui nesse cantinho as estatísticas que a gente mandou guardar para poder criar o gráfico de previsão. Ok, pessoal? Então esses foram os novos tipos de gráfico que o Excel trouxe para a gente, o Excel 2016. Repetindo, alguns deles a gente até conseguia fazer antigamente no Excel 2013, em 2010, mas nos davam muito trabalho. Outros deles a gente só conseguia fazer em softwares mais avançados, como o Spotify, como o Tableau, e agora a gente tem essa possibilidade de fazê-los também aqui no Excel. Ok, pessoal? Então essa foi a videoaula da semana, trazendo as novidades gráficas e o novo método de preenchimento Flash Fill do Excel 2016. Para quem quiser baixar essa pasta de trabalho, já está disponível no nosso canal do YouTube. Basta procurar lá, ó, o material MA15XLSM e fazer o download. Um forte abraço a todos
e até a próxima videoaula do canal Planilheiros Brasil.